Glória a Deus. Eu convido agora todos os professores para virem aqui à frente, para a gente fazer a oração. Convido a igreja a estender as mãos para a gente fazer a oração a favor da vida deles. Senhor, meu Deus, muito obrigada pela vida de cada professor aqui presente, que o Senhor possa estar dando direcionamento, sabedoria e prosperidade para a vida de cada um. Que o Senhor possa usar eles para transparecer na vida dos alunos toda a mensagem que o Senhor pretende passar. E que o Senhor encha eles de sabedoria e graça para continuar, Senhor, ensinando as suas palavras. Em nome de Jesus. Amém. Da revistinha que a gente tem estudado, que é a obra consumada de Cristo. E hoje nós vamos falar que nós ficássemos de pé e leiamos novamente o texto de Romanos 5, do 1 ao 11. Se puder projetar, né? Novamente, por favor. Diz assim a palavra de Deus: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que, pelo bom, alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Amém? Senhor, nós queremos, ó Deus, nessa manhã, diante do Senhor, nesse dia lindo, entregar ao Senhor, ó Pai, a lição que iremos compartilhar aqui nesta manhã, ó Deus. E a nossa oração, ó Deus, é que eu me faça ser entendido, ó Deus, não pelo meu conhecimento ou pela sabedoria que tenho, mas pelo conhecimento e a sabedoria que o Teu Espírito traz a mim e traz a todos nós, ó Pai. Que essas palavras sejam guardadas, ó Pai, nos nossos corações, ó Deus,
que o Senhor, ó Pai, como a Tua própria palavra diz, que o Teu Espírito nos ajudaria, ó Pai, a entender sobre as coisas do Senhor e nos faria lembrar sobre essas coisas. Então, a nossa oração, ó Pai, nesta manhã, é que tudo que for compartilhado aqui, o Teu Espírito, ó Pai, possa nos fazer lembrar a cada dia e a sermos, ó Pai, transformados dia a dia para a glória do Teu nome, como a Tua palavra diz. É essa a nossa oração que fazemos, ó Pai, fica com o nosso pastor, ó Deus, que Teu Espírito, ó Pai, possa dar ali a ele, ó Pai, o refrigério, o conforto, ó Pai, que ele possa, ó Pai, nesse momento estar debaixo do Teu cuidado, para que à noite possa estar trazendo o alimento, ó Pai, até nós, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração. Amém. Então, a nossa lição 7 vai falar sobre a paz do Senhor, né? E o autor, ele fez... Tentar passar aqui. Está ligado, né? Alguém da mídia pode nos auxiliar aqui, por favor? O autor, ele vai dividir essa nossa lição em tópicos. Ele vai dividir a nossa lição em tópicos, né? Que é pecadores em paz, pecadores santificados, esperança de vitória, e vai falar sobre a conclusão e alguma aplicação prática, né? Nessa lição nós temos um objetivo geral, que é levar os alunos, né, os nossos irmãos, a compreenderem que a verdadeira paz com Deus é fruto da justificação pela fé em Cristo. Permanece durante o processo de santificação e sustenta o cristão nas tribulações, né? O que nós vimos, Paulo está falando aqui no texto. Então, paz. Muito se fala em paz, né? Muito se fala em paz. Mas eu queria saber dos irmãos, em uma palavra, o que vocês entendem por paz? Se alguém puder providenciar o microfone para os irmãos também, que está falando. Uma palavra só, Roldão, para você. O que significa paz? Em uma palavra. Tranquilidade. Sossego. Mais alguém? Alegria no lar, paz, tranquilidade, sossego, alegria no lar. Irmã Gabriela já está ali, já sabe que já ia falar. Ela comentou com o Eduardo, mas vai ter que falar para nós, né? Em uma palavra, descanso. Irmão Elber. A ausência de conflito, paz. Irmã Vera, satisfação plena. Irmão Jailton, é um, né? Tem que ser. Tranquilidade. Verdade. Vocês perceberam que cada um de nós temos uma definição de paz? Tranquilidade, ausência de conflito, tranquilidade no lar, a Val falou outro ali. Então, são vários adjetivos que a gente pode definir sobre a palavra paz, né? E, frequentemente, nós, os batistas, nós costumamos cumprimentar uns aos outros com a graça e a paz, não é? Não é verdade? Ô, meu irmão, graça e paz. Já os pentecostais, principalmente os assembleanos, eles cumprimentam uns aos outros como a paz do Senhor. Eu, assim, estudando a lição, eu cheguei à conclusão que a frase
mais correta seria a graça e a paz do Senhor. Não é verdade? Por quê? Porque, às vezes, como nós falamos aqui, cada um de nós temos uma definição sobre paz. Mas será que é isso? Será que nós entendemos essa paz como sendo a paz que Cristo quis nos deixar? Será que é isso mesmo? É a ausência de conflitos? E se nós formos olhar cada coisa que nós falamos, nós vamos... se existisse uma indústria de paz, né? Aqui entre nós, ela estaria fabricando cada um desses detalhes que os irmãos falou. E aí, quando a gente estivesse com conflito no lar, por exemplo, nós íamos lá e comprávamos a paz de ausência de conflito no lar. Se nós estivéssemos meio tristes, nós iríamos lá e comprávamos a alegria. Mas será que é esse conceito mesmo? Pastor Armando, por vezes, ele diz assim, é melhor ter paz do que ter razão. A gente já ouviu isso aqui nas pregações dele. Agora, como nós entendemos isso? Eu sei e nós sabemos que ele entende o que está falando. Agora, nós entendemos o que nós estamos ouvindo? Será que a paz é isso mesmo? Né? É só esses conceitos? E a gente sabe que não existe uma indústria de fabricação de paz. Não existe. Então, qual é o pensamento que a gente tem que ter? Onde é que nós podemos buscar tudo isso que nós falamos, né? E o texto, que nós lemos aqui, ele explica um pouco sobre isso, e a gente vai também falar um pouquinho sobre isso hoje, né? Estava lembrando da situação dos nossos irmãos lá na Nigéria, que nos últimos meses já perderam aproximadamente 1.401 pessoas. Né? Fazer uma pergunta dessa para eles, que além de terem perdido seus entes queridos, irmãos das igrejas, a eles mesmos, né, que estão sujeitos a qualquer momento ser mortos. O que é paz para eles, né? Vamos supor que o Célio estivesse lá agora e fizesse a mesma pergunta. O que para vocês aqui é paz? Então, o segundo ponto que eu quero destacar, irmãos, já no início da lição, é que certa vez, numa exposição de quadros pintados, o público teve que escolher o quadro que mais representava a paz. E alguém escolheu um quadro que representava uma tempestade, galhos se contorcendo para um lado para outro, vento açoitando de um lado para outro. Mas alguém observou um detalhezinho lá no meio da tempestade, em uma árvore, e na árvore, em um galinho, tinha um pássaro lá repousando tranquilo. Foi o quadro escolhido para o público que queria escolher aquele que mais representava a paz. Né? No meio de uma tempestade daquela, representada na pintura, lá estava um pássaro tranquilo, repousando no ninho. Né? Então, essas duas colocações que eu faço, meu irmão, porque para nós que estamos aqui num banco macio, confortável, ar-condicionado, talvez ninguém nos perseguiu de casa até aqui, talvez ninguém tentou nos impedir de chegar até aqui para a aula com o irmão Célio. Nós não podemos basear a paz nessas coisas, mas no que Paulo disse, usando o verbo no passado, justificados. E depois ele usa o verbo no presente, temos. Isso é o cerne da nossa lição. Amém. É isso mesmo. Talvez se nós
se nós fôssemos definir para aqueles irmãos da Nigéria o que seria a paz, nós definiríamos assim, que eles não sejam mortos. Isso traria a paz para eles, né? Mas eles estão sendo mortos. Como os cristãos dos primeiros séculos foram mortos na arena. E a gente vê vários exemplos na Bíblia que eles caminhavam cantando e louvando e glorificando a Deus e iam para a morte. Que paz é essa? Que paz é essa que, em meio ao conflito, faz com que nós pudéssemos agir dessa forma, né? E aí nós vamos ter lá os nossos objetivos específicos, que é compreender a origem da verdadeira paz, reconhecer que a graça sustenta toda a vida cristã e fortalecer a esperança nas tribulações e levar os irmãos a confiar mais em Cristo do que em si mesmo e estimular uma vida diária de fé e descanso em Deus. A gente sabe que não é fácil, mas se nós entendermos o que é essa paz que Deus, que Cristo tentou nos trazer, a gente vai conseguir compreender isso, né? Como esses irmãos estão morrendo lá e continuam a glorificar a Deus. Como aquele monte de irmãos morreram na arena de Roma e continuaram glorificando a Deus. Porque eles entenderam o que é essa paz, né? E aí, baseado em tudo que nós falamos aqui sobre paz, a gente faz uma pergunta. Sabendo que, entre aspas, a paz é um produto, onde está essa verdadeira paz? Né? Nós vemos aí que a paz ela é um dos maiores anseios que a humanidade tem. Quem não gosta de ter paz, né? De estar tudo tranquilo na sua vida, de tudo estar correndo bem. Então, a humanidade sempre teve esse anseio. E entre todas as formas de paz, a mais buscada, a que mais a gente busca, é essa paz interior, né? É aquela em que seu coração está tranquilo, a sua mente está descansada, né? Principalmente em Deus, e você tem uma paz de espírito que você consegue superar muitas coisas que nos afligem, né? Então, ao longo da história, diferentes religiões e filosofias propuseram diversos caminhos para alcançá-la. Em nome da paz, se mataram. Em nome da paz, morreram, né? E em nome da paz, hoje, criam guerras. Se nós formos analisar o contexto que nós vivemos, hoje nós temos várias guerras, né? E cada país que senta numa mesa de negociação, ele diz que quer a paz. Mas em nome da paz, né, nós vemos aí o conflito lá da Ucrânia com a Rússia, Estados Unidos e Irã. Cada país desse quer a paz, mas estão lá se matando. Mas que paz é essa? Né, o que prova que essa paz que nós pensamos, ela não traz a nós a verdadeira paz que Jesus disse que nos deixaria, né? Na história da igreja, muitos recorreram a práticas rigorosas e até extremas para se alcançar essa paz. E entre elas nós temos a autoflagelação, né? Isso foi praticado muito no cristianismo medieval. Publicamente, durante as crises como a peste na Europa, né, as pessoas faziam essa autoflagelação em busca das respostas, né? Islamismo xiita, não todos, né? A maioria, e religiões ascéticas, o hinduísmo e outras religiões. Então, praticavam a autoflagelação como um modo de se alcançar essa paz. Nós tínhamos também o celibato, né? Que é os monges, sacerdotes budistas, hindus, essênios judeus da antiguidade, ou até, por exemplo, eles não se casavam, né, e tinham também abstinência sexual por motivos espirituais, buscando essa paz interior, da qual nós falamos que é uma das mais importantes, né, essa paz de espírito que a gente busca. E também nós tivemos, entre essas práticas, a clausura e isolamento.
isolamento voluntário dentro de mosteiros, e dedicando à oração, contemplação, trabalho interno, né, como os carmelitas, os monges budistas, eremitas, cristãos. O próprio João Batista, né, é um exemplo que ele se retraiu, né, ficou muito tempo ali no deserto, embora ele não fosse um monge, mas ele ficou um tempo em clausura, tentando buscar essa paz e esse conhecimento de Deus, para poder falar sobre essa paz, aquilo que Deus traria ao coração dele, né? Além disso, esses métodos ascéticos, como retiros espirituais, renúncia pessoal e autocontrole, né? Então, nós temos várias práticas aí nos tempos antigos e agora nos nossos tempos. Então, elas foram amplamente utilizadas como meios de fortalecimento, né, da vida interior da fé e do domínio próprio em busca dessa paz. Então, várias práticas, né? Embora essas práticas possam contribuir para a disciplina, né, que muitas delas aqui vão se enquadrar nas disciplinas espirituais, né, que muito bem o pastor Yamando fala aqui nas suas pregações, né? Mas elas não garantem por si só a verdadeira paz interior. Eu tenho que buscar a Deus, eu tenho que me afastar, buscar saber o que Deus tem para a minha vida? Sim, tenho. Mas isso não é o suficiente. Porque quando as tribulações vierem, por isso que Paulo fala de uma sequência aí de experiência, né, de confiança, de maturidade, elas vão nos abalar, se nós confiarmos apenas nisso. Então, elas não garantem por si só a verdadeira paz interior. Diante disso, surge uma pergunta essencial que a gente precisa estar fazendo todo dia, né? Onde, de fato, a verdadeira paz pode ser encontrada? E como pecadores, como nós, podemos viver em paz, apesar dos sofrimentos enfrentados? Então, essa pergunta. Diante disso, surge a pergunta, onde, de fato, a verdadeira paz pode ser encontrada? Onde é que nós podemos encontrar essa paz que fará com que nós possamos passar por tudo isso, nos abalarmos, é claro, mas continuarmos firmes, né? A gente vai ver que nas nossas lições, os 4 primeiros capítulos da nossa revista, o autor vem descrevendo que não temos que nos envergonhar por ser pecadores. Né? Ele fala lá na sua primeira lição. Depois ele diz, judeus e gentios da época eram também pecadores. E aí estavam brigando ali, né, entre si, naquele contexto. E os judeus confundiam ali o privilégio de ter a lei, de ter recebido primeiramente a lei de Deus como um mérito. E aí Paulo faz toda essa introdução lá no início da revista para dizer que eles não poderiam fazer isso, não confundir privilégio de ter recebido a palavra com méritos e destratar os gentios, que eram os outros irmãos que vinham se convertendo, né? Por fim, ele concluiu que não há inocentes. Então, ele chega a essa conclusão, olha, judeus, gentios, nós hoje, não há inocentes. Todos nós somos pecadores. E somente pela fé, nós podemos ser justificados. E aí o irmão Jailton chamou bem a atenção ali, né? Pela justificação, né? E muitas vezes a gente, não compreende essa definição de justificação, o que é a justificação? Que Cristo, sabendo que nós somos pecadores, que os judeus foram pecadores, que os gentios da época foram pecadores, e agora ele traz a justificação. O que ele está querendo dizer? O que a palavra justificação ela quer significar?
Então, a justificação nada mais é do que você é culpado, eu sou culpado, nós somos culpados. Deus não. Deus é santo. Cristo é santo. Mas o santo, ele nos justificou. O que é isso? Ele pegou a culpa do Elber, a minha culpa, a culpa de todos nós, e assumiu essa culpa no nosso lugar. Ou seja, ele pegou o transgressor e disse para ele, não, você não é mais transgressor a partir da minha obra. A partir da minha obra aqui, se você aceitar esse sacrifício que foi feito, você não é mais culpado. O culpado sou eu. É pegar o inocente, torná-lo culpado, e pegar o culpado e torná-lo inocente. Isso é o que Paulo ele quer dizer, né? E o autor tenta demonstrar isso na nossa lição, né? Conforme a obra de Cristo consumou, agora somos novas criaturas, a partir de Cristo. Novas criaturas, né? O Paulo vai falar que as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo, né? Somos não mais as criaturas, mas a partir de Cristo nos tornamos filhos de Deus. Filhos, e a palavra diz filhos amados. Né? Amados por quê? Porque na nossa condição não poderíamos fazer nada para alcançar esse amor ao qual Ele nos dedicou. Né? E isso, irmãos, quando nós entendemos isso, ele traz um efeito psicológico na nossa mente, na nossa vida. Quando nós entendemos que o justo se tornou transgressor, e o transgressor, que sou eu, se tornou justo por conta da obra que o justo fez e assumiu a minha dívida, isso nos traz um efeito psicológico à luz da palavra de Deus. Quanto a essa questão do pecado, né, que habita em nós, pois a dívida já foi paga. E isso nos traz uma dádiva inestimável, né? Quem é que hoje pode pagar o que Deus fez por nós, através de Jesus Cristo? Não tem como, né? Antes, Deus estava irado conosco. Lembra lá da expulsão de Adão, no Éden? Eva peca, e aí Deus se ira por conta desse pecado e expulsa Adão e Eva ali do paraíso. E se nós formos observar, todos os dias, Adão, na virada da tarde, ele tinha um local de encontro com Deus. E ele ia lá para ser ensinado por Deus. Então, existia um local de encontro. Não existia pecado, existia um local de encontro, de ensino, de relacionamento. A partir do pecado, Adão, para se esconder, né, e não demonstrar a sua culpa, ele não vai ao encontro. E aí Deus fala assim, Adão, Adão, onde estás? Né? Aí você fica pensando assim, como se Deus não soubesse onde Adão estava. Né? Mas o que Deus quis fazer com isso? É trazer a reflexão a Adão para ver o tamanho do erro que foi cometido. Até para que, posteriormente, ele pudesse ter consciência do juízo que foi a transgressão, que foi a expulsão do paraíso. Então, Deus, ele estava irado conosco. Quando Cristo vem e nos declara justo, essa ira cai por terra. Essa ira cai por terra. Deus atribui a Cristo toda essa culpa, todo esse pecado, e essa ira que Deus tinha com o homem, a partir do seu pecado, ela cai por terra. Não é à toa que a gente vai ver lá nos evangelhos, que fala que quando Cristo morre e consuma a sua obra, o véu do templo rasga-se de cima a baixo. O que significava o véu? O véu significava uma separação do homem pecador, do Deus
santo. E aí, quando esse véu se rasga de alto a baixo, é como se o Senhor estivesse falando para todos nós: hoje não há mais separação. Hoje, mediante Cristo, mediante a sua obra, você tem acesso direto a mim, né? Na busca dessa paz. Desde a expulsão do Éden, cada homem nasce sobre a ira de Deus e herda o DNA do pecado. Mortos em delitos e pecados e filhos da desobediência, tentando nos livrar do nosso Deus, Criador. É o que fez Adão, né? Quando transgrediu, o que ele fez? Ele quis se livrar do Deus que conhecia todas as coisas. E a palavra diz: para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna, né? Quando pensamos em pecado apenas como atos reprováveis diante de Deus, perdemos a noção da verdadeira dimensão de nosso estado de rebelião contra Deus. Então, o autor diz o seguinte, que quando a gente reduz o pecado apenas a isso aqui, né, de atos reprováveis diante de Deus, a gente está perdendo a noção da verdadeira dimensão do nosso estado de rebelião, que era esse que, quando foi cometido lá no Éden, nós ainda nos encontrávamos. E aí isso serve para quê? Para quê? Para que eu me defina mais santo do que o meu irmão, né? Nossa, mas olha só, o pecado daquele irmão, nossa, eu não faria isso. Mas a minha língua está tão grande, né? Que está falando do meu irmão. Não é verdade? Então, a gente vai usar isso para nos justificar. Para tentar dizer com que nós somos melhores do que o nosso irmão. Não é verdade? E aí nós perdemos essa dimensão, né, de rebelião. Nós estávamos perdidos. Nós não poderíamos fazer nada se não fosse a obra de Deus através de Cristo, né? E deixamos de perceber a verdadeira e enorme paz que Cristo conquistou para nós. Então, se nós ficarmos presos apenas nesses pequenos delitos, né, ou erros que a gente comete, a gente perde a dimensão da nossa rebelião, da tamanha rebelião que nós estávamos, e a dimensão também da paz que Cristo providenciou para nós através da obra salvífica de Jesus Cristo, né? A retirada da culpa nos faz retornar ao propósito original de relacionamento. Então, o que Deus fez, assumir a culpa sobre um erro que nós cometemos, vai nos levar novamente lá para o relacionamento que tinha Adão com Deus no início, antes da queda. Então, vamos errar? Vamos errar. Vamos errar. Às vezes vamos, né? E todo dia a gente tem que lutar contra isso. Mas se nós perdermos essa dimensão, quando errarmos, nós vamos pensar que vamos nos entristecer, vamos pensar que Deus não quer nada conosco, né? O bom é que a gente tenha uma caminhada sem muitos tropeços, mas tropeços nós iremos ter. Né? Nós herdamos, apesar de Deus herdar a culpa, nós herdamos o DNA da culpa. Nós herdamos o DNA do pecado. Nós temos esse pecado. A cada dia a gente fala uma palavra que fere um irmão. Né? Por vezes, a gente pode até fazer uma acepção. Né? Vai fazer, porque nós temos esse DNA. Agora, nós precisamos lutar contra isso todos os dias. Né? É o que o autor tenta nos dizer. Né? Então, a retirada da culpa nos faz retornar ao propósito original de relacionamento com Deus, existente no Éden, para o qual fomos criados. E isso nos traz paz no coração. E aí, o texto que nós estamos, o tópico, né, que nós estamos falando, é pecadores em paz. Né? Como que pecadores podem estar em paz com Deus, né? Não? Sim. Esse ponto que o irmão está destacando da lição
teologicamente profundo e, ao mesmo tempo, simples e até fácil de entender. Aquele ato dos nossos pais terem sido expulsos do Jardim do Éden, que o irmão acaba de mencionar, aquilo tem um significado profundo. O Jardim do Éden é um ambiente puro, é um ambiente de paz, é um ambiente de comunhão com Deus. Então, alguém pode interpretar errado, achando que foi um ato de vingança da parte de Deus. Né? Ali, para o ser humano com pecado permanecer, não tinha como, porque se tornou um ambiente inadequado para os nossos pais. Todos nós nascemos fora do Jardim do Éden, todos nós, sem exceção. Se você for a um hospital agora, encontrar um bebê que está a algumas horas de vida, ali está um bebê que já nasceu fora do Éden, porque ele herdou de Adão aquela natureza. Ele não sabe o que é pecado, aquele bebê não sabe o que são atos pecaminosos, mas a natureza dele, ao vir ao mundo, é pecaminosa. Eu costumo dizer que, se alguém tiver dúvida, coloque 2 bebês num ambiente só e dê um brinquedo só para os 2. E observe para ver o que acontece. 2 bebês dentro de um quartinho e um brinquedo só para os 2. Aí você já tem uma noção do conceito de paz, se existe ou não. Interessante, Célio, que uma vez por ano, alguém recebe o Prêmio Nobel de quê mesmo? Da paz, né? Da paz, não é isso? Na hora que eu for falar o nome, eu vou tirar o microfone da boca. Mas, algumas décadas atrás, um homem ficou 30 anos na África preso. 30 anos preso. Ganhou o Prêmio Nobel da Paz, porque ele batalhava por uma causa. A maioria aqui sabe quem é. 30 anos. Um dos primeiros atos dele, quando saiu da cadeia, foi dar uma surra na esposa que ficou à beira da morte. Ficou um tipo Maria da Penha nossa. Mas ganhou o Prêmio Nobel da Paz. É isso que Jesus nos ensina a refletir. Deixo-vos a paz. E ele diz que a paz dele não é a paz que o mundo dá. Em outras palavras, se Jesus estivesse entre nós, ele diria: o prêmio da paz não é esse que vocês conhecem. Então, esse é o nosso mundo contraditório, é o nosso mundo que precisa saber qual é a causa da paz. E aí, irmão Célio, peço licença, talvez o irmão fosse explicar isso. A melhor tradução para Romanos 5:1 é: tendo sido justificados. Paulo está usando um verbo no tempo passado para nos ensinar que um ato feito lá no passado, na cruz, nos traz no presente, e é por isso que ele usa o verbo no presente. Não é que Paulo não soubesse escrever ou falar grego, mas ele usa um verbo no passado, dizendo, tendo sido justificados, para depois dizer, temos paz com Deus. E nós não podemos esquecer que ele diz, entre vírgula, mediante a fé. Isso é fundamental, meu irmão. Verdade, né? Quando o irmão citou aí sobre que o homem não precisava estar no Éden, após a queda, né? Se nós lermos atentamente lá, Gênesis vai dizer que lá no Éden existia a árvore do conhecimento do bem e do mal e da árvore da vida. E que Deus disse, né, para Adão e para Eva que de todos os frutos, aí o diabo já falou o contrário, né? É verdade que Deus falou para você que você não poderia comer de nenhum fruto? Não foi isso que Deus falou. Deus falou que ele poderia comer de todos os frutos, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não. Porque se ele comesse, certamente
morreria, né? E aí a gente fica imaginando, né? Imagina o homem lá no Éden, depois da queda, o homem e a mulher, conhecedores da árvore do conhecimento do bem e do mal, eternamente sem morrer. Imagina como é que seria. A maldade que o homem teria hoje, vindo à morte, porque Paulo vai dizer, né, que cabe ao homem morrer uma só vez, ele vai morrer. Sabendo disso, ele ainda é mau. Imagina ele sabendo que, conhecedor desse conhecimento do bem e do mal, ele não morreria. E continuasse praticando esse mal eternamente. Então, Deus, na sua misericórdia, não é uma vingança, como o irmão falou. É porque Deus conhece todas as coisas, né? Tanto é que a gente vai ver lá, quando é construída a Torre de Babel, naquele contexto, foi o contexto em que mais os homens foram unidos, em prol de um ato que foi a construção da torre. Mas qual que era o objetivo da torre? Não era glorificar a Deus, era para se igualar a Deus. Aí Deus olha lá de cima e vê assim, poxa, esse povo está muito unido num só propósito, mas o propósito deles não é me glorificar. E foi o propósito para o qual eu criei. Então, peraí, deixa eu intervir nesse negócio aqui e vamos acabar com isso aqui tudo. Aí Deus mudou as línguas, né, de maneira com que cada um já não entendesse mais o que o outro falava, e destruiu aquilo tudo. Porque Deus viu a união do homem, o quanto ela é forte. E se essa união for para o propósito que não seja aquele que Deus tem para nós, imagine quão mal esse homem ele poderá fazer a si mesmo, né? Então, pecadores em paz. Não precisamos viver como crentes do passado, lembrando constantemente de seu erro, né? E, em consequência, separação de Deus pelo pecado, simbolizado, como nós falamos, pelo véu, né, que foi rasgado. Cristo, Deus, através de Cristo, já disse para nós que nós somos pecadores, sim, mas nós podemos viver em paz. E aí, a pergunta também que se faz é, como podemos ser santificados apesar do pecado que habita em nós? Nós somos pecadores, precisamos ter paz, porque Cristo já resolveu esse problema para que nós possamos ter paz. Mas como é que nós podemos ser santificados apesar do pecado que habita em nós? Como é que nós podemos ser? E aqui vem um conceito que a gente precisa entender sobre a questão da santificação, né? Que a santificação não é a pessoa, mas é o processo que você caminha a partir da sua salvação. Existe um processo que é doloroso, que é sofrido. Às vezes você coloca alguma causa diante de Deus e, de repente, essa causa é resolvida. Aí as pessoas, e você vem dar um testemunho, as pessoas ouvem aquele testemunho, mas Deus é grande, Deus é muito bom, e o é. Mas só você sabe o processo que você passou. Aqueles momentos de dúvida, aqueles momentos em que você acha que Deus não vai intervir, né, naquilo que você está pedindo, e às vezes, como o pastor Armando mesmo diz, às vezes ele diz sim, às vezes ele diz não, e às vezes ele diz espere, né? E como lidar com tudo isso? Como que nós podemos, sendo pecadores, podemos ser santificados apesar do pecado, desse pecado que habita em nós, né? E a primeira coisa que o autor ele destaca é sermos conscientes do perdão que nos foi dado. Porque se nós não tivermos essa plena consciência, a gente sempre vai duvidar, vai sofrer no processo, né? Não vai entender o processo, vai estar sempre perguntando para Deus por quê e não para quê, que deveria ser a pergunta, né? Porque a graça que nos salvou é a mesma que nos sustenta. Então, aquela graça que, quando nós não poderíamos nos justificar, Deus, Ele nos deu, nos tirando dessa situação de pecadores e de filhos da desobediência,
é a mesma graça que permanece hoje. Só que a gente acha que não. Muitas vezes, a gente acha que não. Fomos justificados pela fé, mas não deixamos de depender da fé depois da conversão. Nós fomos encontrados, aceitamos a Cristo, fomos justificados, mas a gente acredita que e muitas vezes a gente não depende dessa mesma fé para nos sustentar nos dias de hoje, Romanos 5,2 mostra que por Cristo temos acesso contínuo à graça. Acesso contínuo à graça. O que é a graça? O autor, acho que é Hebreus, vai definir, que é o favor imerecido de Deus a nós. Nós temos acesso, sim. Mesmo que nós erramos, nós ainda temos acesso a essa graça, e permanecemos firmes nela. Aí diz lá, mediante Cristo temos entrada pela fé a esta graça, estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A vida cristã não deve ser dividida pelas nossas próprias forças. Assim como nós falamos aqui vários conceitos sobre a paz, nós não podemos buscar nesses conceitos, a definição nossa para que a gente possa passar e viver por essas tribulações, O mesmo evangelho que nos justifica também nos conduz à santificação. Apesar de pecadores, apesar que fomos justificados, esse processo, esse evangelho que nos salvou, ele vai nos conduzir até o final do processo. Salvação, santificação, glorificação, que é a volta de Cristo Jesus. Então, lá na glorificação, esse evangelho está nos conduzindo a essa santificação. E o que é a santificação? Não sou eu, não. Não tem a ver comigo, não. Tem a ver com a separação que eu tento estar mediante as minhas condutas referente àquilo que eu devo ou não devo fazer. Essa é a santificação, é o processo. Porque muitas vezes o conceito errado também de santificação é definir que uma pessoa é santa. É santa por quê? Aí a gente vai definir, olha a conduta dela, olha isso, olha tal, não sei o quê. Para nós, esse conceito, às vezes, ele é um pouco errôneo, Porque tem a ver com o que eu estou escolhendo entre aquilo que Deus coloca na minha frente e o que eu estou escolhendo. Se eu vou escolher errar, ou se eu vou escolher servir a palavra e deixar aquilo. E eu falei aqui na última lição, e também falei nos jovens, que às vezes a gente precisa deixar não só as coisas proibidas, mas algumas coisas permitidas. Porque naquele momento ela não vai nos trazer paz. Às vezes as nossas ações, às vezes a gente tem uma palavra que seria uma palavra que daria conceito ao contexto que nós estamos vivendo. Mas às vezes essa palavra, e ela seria uma palavra correta, mas às vezes naquele contexto a gente tem que abdicar de estar falando. Tem que abdicar de muitas vezes deixar de fazer isso. Apesar de ser permitido, a gente também precisa entender isso, Então, a ideia central é que não fomos salvos pela graça para depois viver pela força humana. Continuamos vivendo pela graça. Não é por nossa força, não é por aquilo que vamos fazer, ou até mesmo não é por aquilo que vamos deixar de fazer, mas é pela graça que Deus nos outorgou, Pela fé, enfrentamos o pecado confiando na obra de Cristo. Confessamos sinceramente nossos pecados sem desculpas ou justificativas. O Salmo 32 vai falar isso, Confessei o meu pecado e a maldade não escondi.
confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoarás a maldade do meu pecado. Confiamos no sacrifício de Cristo. Sabemos que seu sangue é suficiente para nos purificar. 1 João 1,7. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Perceba que o autor ele não vai falar temos comunhão com Deus, né? Primeiramente, ele vai falar temos comunhão uns com os outros, para a gente entender como Deus ele prioriza esse relacionamento, né? Porque lá em 1 João fala, se dissermos que amamos ao nosso irmão e fazemos certas coisas, nós não somos filhos de Deus. Não é verdade? Então, aí ele mesmo diz, né? Comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Dependemos do Espírito Santo de Deus para isso. Para vencer os desejos da carne e crescer em santidade, nós precisamos estar atentos ao que Gálatas 5, 16 e 17 fala, né? Andai no Espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, porque ela milita contra o Espírito, e o Espírito contra ela, e se opõe um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, a nossa carne sempre vai estar militando contra o nosso Espírito, e o nosso Espírito sempre contra a carne. E, por vezes, vai prevalecer a carne, né? Às vezes o Espírito, às vezes a carne. Mas é essa luta que nós vivemos o dia a dia, né? Como cristãos, como servos, como filhos amados, como a palavra de Deus diz, né? A fé está presente em cada passo da santificação. Santificação não é confiar mais em nós mesmos, mas depender cada vez mais do senhorio de Cristo, da sua graça, da sua misericórdia. Então, é uma ideia central a respeito desses pecadores santificados, né? Que a gente precisa estar entendendo, né? A graça de Cristo produz paz e segurança diante de Deus. A graça de Cristo produz paz e segurança diante de Deus. Nossa paz não depende do nosso desempenho, mas da obra consumada de Cristo. Então, se nós quisermos ter paz, baseados nos conceitos que nós falamos aqui no início, nós não vamos conseguir, porque são vários, né? São várias coisas que nos afligem no dia a dia. Então, a gente precisa não confiar nesse desempenho e tentarmos buscar isso aí, porque às vezes eu estou em conflito no lar, eu vou dizer, não, tem essa situação aqui, então eu vou me adequar para que eu não tenha esse problema. Mas o ideal é que o problema não haja lá no nosso lar. Né? E como é que isso não vai acontecer? É a gente não achar que a gente vai resolver o problema resolvendo aquela situação, mas confiando em Deus, para que aquela situação não ocorra dentro do nosso lar. Não precisamos permanecer presos à culpa de um pecado que foi verdadeiramente confessado e abandonado. Então, erramos? Erramos. Confessamos? Confessamos. Pedimos perdão? Pedimos. E aí, João vai falar, né? Em 1 João vai dizer que nós temos um advogado diante de Deus, que é Jesus Cristo. Né? É Ele que pode interceder por nós, porque todas as nossas culpas Ele já levou. Então, a gente entender isso aí, né? Nessa consciência, nossa consciência pode nos acusar, mas Deus é maior do que o nosso coração. Às vezes o coração pesa, né? Quando a gente erra o alvo, a gente comete algum erro, aquela coisa fica, né, batendo na gente ali, e a gente sente a culpa, e o inimigo aproveita para querer colocar isso na nossa mente, para a gente ficar preso e amarrado àquilo. Mas, se nosso coração nos condena, como disse 1 João 3,20, maior é Deus que conhece todas as coisas. Deus sabe que a minha essência, apesar de ter errado, não é aquela, porque Deus conhece o meu coração. Então, eu preciso confiar em Deus
para que ele possa tratar isso. E eu digo tratar porque a pior coisa que tem é você esconder isso. É você dizer assim, joga debaixo ali coloca lá no quartinho da bagunça, deixa escondidinho lá. E ele está lá. Até o dia que alguém visita a sua casa e olha para o quartinho e diz assim, o que que tem aqui? Vai abrir na porta. Aí está lá. Aquilo que nós não tratamos, aquilo que nós escondemos. E aí o que vai acontecer? Aquilo vem à tona novamente, né? Às vezes eu costumo conversar com o Elmo, né? Porque mulher... Ô, Eduardo, me ajuda aí. Mulher é meio complicado, né? Às vezes, vocês mulheres, lembram de coisas que estão lá há 20, 30 anos atrás. Não é? 20, 30 anos. É por isso que... Então, a gente tem essa mania, né? De, muitas vezes, tá lembrando de coisas que o Senhor já resolveu, pelo menos na nossa vida. Porque se essas coisas estão sendo lembradas, é porque elas não foram tratadas adequadamente, como devem ser, à luz da palavra de Deus. Então, nós precisamos nos atentar para essas coisas, né? Essa graça nos permite viver em relacionamento pessoal com Deus pela fé. Quem compreende o perdão de Cristo, deixa de viver dominado pela culpa e passa a viver firmado na graça e em paz com Deus. Então, essa culpa, né, referente ao que a gente citou aqui, para nós homens, nós não sentimos mais, porque nós estamos em paz com Deus. E aí, essa palavra não vai nos afligir mais, porque já foi tratada. Mas aí, parece que quanto mais a gente ignora, parece que mais... mas é isso aí, tá vendo? Você não dá importância àquilo que eu falo. Não é dar importância, é porque para nós já tratamos aquilo. O nosso coração já foi tratado, já foi curado. E a gente quer esquecer. Mas, por vezes, né, alguém nos faz lembrar. Não é verdade? Então, fica essa palavra. E aí, a gente pergunta, né, diante disso, como viver esperando a vitória, sabendo que nós somos pecadores, que temos que estar em paz, né, que nós... apesar de pecadores, podemos ser santificados. E como esperar a vitória, apesar de tudo isso que nos acontece? Essa paz funciona quando essas coisas não estão bem, né? Quando as coisas não estão bem, apesar de eu entender que eu sou pecador, preciso estar em paz, né? Que eu preciso estar sendo santificado a cada dia. Mas e aí, quando vem essa lembrança, né? Que eu falei aqui, que nós somos lembrados de coisas há 20, 30 anos atrás, e muitas vezes isso não nos traz um conforto. E aí a gente pergunta, isso tudo, essa paz, funciona quando as coisas não estão bem? Quarta-feira, o irmão Vitor falou aqui sobre a palavra em 1 Pedro 4, né? E ele falou sobre o sofrimento que o cristão tem, e que nós deveríamos nos gloriar por esse sofrimento, porque isso Deus está vendo, Deus traria o juízo, primeiro a nossa casa e depois a casa dos outros, e o que seria dos outros, né? Se o juízo começa primeiro conosco, o que seria dos outros, né? E aí ele diz que nós vamos passar por esse tipo de situação, mas uma coisa interessante, ele falou assim, tem sofrimentos que eles vêm realmente por conta que a gente está firmado na palavra de Deus, e o inimigo, ele não brinca, igual o pastor Yamando fala, ele não brinca de ser inimigo, não é verdade? É por isso que a palavra fala, achegai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus. Não tem só aquele negócio, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não é pela nossa força, é pelo nome e pelo sangue dele.
Então, achegai-vos a ele. Né? Então, e aí o irmão falava, e aí lá no versículo 15, 1 Pedro ele diz assim, que esse sofrimento não pode ser por homicídio, por você ser um malfeitor, por você... Tem um outro detalhe lá que ele fala, mau caráter, né? Mau caráter, homicídio, e não se envolver em coisas alheias. Todo mundo viu o exemplo que aconteceu aqui essa semana, do homicídio, né? De 4 pessoas. E a palavra de Deus, como o pastor Yamano fala, ela é mais atual do que o jornal de amanhã, né? E aí está lá em 1 Pedro 4,15, que não seja por envolver em negócio alheio. E o que nós ficamos sabendo aqui, por alto, né? É que uma das versões que saiu é que aqueles rapazes foram cobrar uma dívida. Agora a dívida era dos 4? Eram todos 4 malfeitores? Acredito que não. Às vezes, uma daquelas pessoas, ou mais de uma, poderiam estar ali apenas acompanhando o outro. Mas olha a consequência de não conhecer o que a palavra de Deus diz, se envolver em negócio alheio. Olha o trágico acontecimento que ocorreu. Né? E esses sofrimentos vão vir. Por exemplo, em relação a esse episódio, vai vir o sofrimento do colega lá, que vai responder por 4 homicídios. Vai vir o sofrimento da família dele, dos filhos, da esposa, que não vão ter paz de hoje em diante. Né? E essa paz que eu falo é aquela paz relacionada ao que a gente define. A família que perdeu, as pessoas também. Imagine como é que estão esses corações. E uma coisa que pode trazer em função dessas coisas, né? De se envolver nisso, não ser o que Deus está falando, o sofrimento que Pedro está falando, né? Pela palavra de Deus, mas se envolver, pode trazer aí, que eu já vi isso muito, uma rixa entre famílias. E aí o inimigo, ele deita e rola, né? Porque ele alcançou o objetivo dele. Domingo passado, enquanto nosso irmão Elber nos ensinava que a palavra de Deus, Dia dos Pais, um homem resolveu decretar o fim da vida de duas criancinhas, uma de 3 e outra de 5 anos, não é? Acho que muita gente aqui soube. 2 menininhas, as próprias filhas. Aquele homem não sabe que agora em abril foi aprovada uma lei que a pena mínima é de 20 anos e pode chegar a 40. E quando é praticada aquela conduta contra a criança ou idoso, a pena pode ser aumentada de 1/3 à metade. Olha que situação. Foi aprovada agora em abril a lei chamada vicaricídio. O objetivo daquele homem foi atingir a ex-esposa. Mas como? Tirando a vida dela? Não. Das 2 criancinhas que inocentemente saíram para passear com ele no Dia dos Pais, numa saidinha de cadeia. E a gente fica assim, perplexo, que está cada vez mais comum esse tipo de conduta, não é? Eu quero aproveitar para dizer que o estudo que nós tivemos aqui na quarta-feira, daquele rapaz que eu não conhecia, foi um estudo, para a idade dele, foi um estudo ótimo, não é? Fazia tempo que eu não ouvia um estudo simples, profundo, dentro da Bíblia. Ele não veio falar de si aqui, nem fazer propaganda de si. E eu fiquei assim, não falei nada para ele, mas saí daqui encantado pela idade dele
e por trazer um estudo tão centrado na palavra de Deus, não é? Se algum dia eu tiver chance, eu vou perguntar para ele se ele não pretende o pastorado, né? Ou se já não pretende. Mas isso que o irmão está falando, realmente, aquele estudo da quarta-feira nos mostra que há 2 tipos de sofrimento, um por causa de Cristo e outro por diversas razões. Pedro está ali nos ensinando que se o nosso sofrimento for por causa de Cristo, nós nos identificamos com Cristo. Esse é o cerne da lição. E aqui, irmão, me reportando a aula do irmão Welber a semana passada, enquanto o irmão Welber estava nos ensinando aqui a palavra de Deus, enquanto muitos irmãos em vários lugares no Brasil estavam em suas igrejas, tínhamos um homem planejando e executando uma coisa tão horrenda daquela. E eu confesso aos irmãos que eu tive noites mal dormidas com essa notícia, sabe? Noites mal dormidas, que me perturbam mesmo. Eu gostaria que essas coisas não me perturbassem, mas perturbam. Essa paz que nós estamos estudando aqui, ela é decorrente não da nossa perfeição. Essa paz é decorrente da obra de Cristo em nosso favor. E pensando no que aquele homem fez com aquelas crianças, aí eu me pergunto, e se não fosse a graça de Deus, eu poderia fazer a mesma coisa? Em nada sou melhor que aquele homem. Isso mostra a grandiosidade da graça de Deus na nossa vida. As suas misericórdias são incalculáveis. E é por isso que um salmista fez questão de repetir tanto, né? Que a misericórdia do Senhor dura para sempre. Amém, né? O vicaricídio, irmãos, é o homicídio, né? Praticado do pai, né? Contra o filho, não é isso, irmão? É isso? Não necessariamente, pode ser. É familiar, né? Vínculo familiar. A palavra vicário vem do latim vicarius, que quer dizer o que substitui. Ou seja, é que você quer atingir uma pessoa, mas não tira a vida daquela pessoa. Você tira a vida do pai, do filho, do neto, né? Para atingir alguém, a vida de alguém. Não é por isso que é vicário, é substituto, né? A pena foi aumentada agora em abril. É por isso que a gente ouve, né? Às vezes falar sobre o sacrifício vicário de Cristo, né? Ele quis nos atingir, né? Só que com um exemplo positivo, né? Esse exemplo já foi um exemplo negativo, não é verdade? Então, como ter, né, irmão, diante disso, como ter essa esperança de vitória? Essa paz funciona quando as coisas não estão bem. Nós precisamos entender que a paz de Cristo permanece nas tribulações. Apesar das tribulações, né? Apesar de nós, como diz o nosso irmão Jailton. A paz do crente, ela apesar da salvação nos trazer um efeito psicológico, ela não é só psicológica. Depende das circunstâncias, e não depende de circunstâncias favoráveis. Ela tem origem, como o irmão Jailton falou, na obra de Cristo. Os primeiros cristãos enfrentavam perseguições, sofrimento e até morte, mas permaneceram firmes na fé. A verdadeira fé deve ser suficiente para prevalecer nas tribulações e permanecermos inabaláveis. João 14, 27, ele vai dizer, deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração. Crede no Pai, crede também em mim, né? Na casa de meu Pai há muitas moradas. A paz de Cristo é diferente de que a paz do mundo oferece. A esperança cristã, ela não é conformismo, mas confiança em Deus. Mas confiança em Deus. Paulo afirma, também nos gloriamos nas próprias tribulações, Romanos 5,3. Isso não significa simplesmente aguentar a vida. A esperança cristã não decepciona. Cristo morreu por nós quando ainda éramos fracos, ímpios e pecadores.
Deus jamais, nunca nos abandonará. O cristão não é perfeito, tropeça e cai. E como cai, né? A vitória de Cristo garante a nossa segurança. Cristo não apenas morreu, mas ressuscitou e está vivo. Somos salvos não pela sua morte, mas pela sua vida. É porque Ele ressuscitou que nós somos salvos. O cristianismo é uma fé viva e de um Cristo ressuscitado. A vitória de Cristo é nossa garantia nas tribulações, tentações e quedas. E, finalmente, sua vitória garante nossa vitória sobre a morte. Portanto, temos uma paz que no mundo, uma paz que o mundo não pode dar. E a síntese disso tudo é, nossa paz não depende das circunstâncias. Nossa esperança não é conformismo. E nossa segurança está na vitória de Cristo, né? E aí, nós temos ali a nossa conclusão, né? A vida cristã não consiste apenas em receber Cristo como Salvador e esperar pelo dia da eternidade. Em Cristo somos chamados a viver hoje uma vida sustentada pela graça, pela fé e pela certeza daquilo que Ele realizou. Mesmo diante das tentações, quedas, lutas e provações, não precisamos viver no desespero. A nossa paz não depende de nossa perfeição, mas da obra perfeita de Cristo. Podemos tropeçar, mas não estamos abandonados. Podemos enfrentar tribulações, mas não estamos sem esperança. A cruz nos lembra que Deus já demonstrou o seu amor por nós de maneira definitiva. Se Cristo morreu por nós, quando ainda éramos pecadores, podemos confiar que Ele continuará nos sustentando em nossas lutas. Nossas vitórias não estão na nossa capacidade de permanecer de pé, mas na graça de Cristo que nos sustenta quando somos fracos. E aí, diante disso tudo que nós vimos, a pergunta que se faz, né? Ou a afirmação que se faz, a aplicação prática para a nossa vida. Nas lutas, não confie primeiro na sua própria força. Quando cair, não fuja de Deus. Nas tribulações, lembre-se da cruz. Viva pela fé diariamente. Descanse na paz de Cristo. Descanse na paz que Cristo oferece a você. Não espere que todas as circunstâncias mudem para ter paz. A verdadeira paz está em saber que mesmo quando tudo não muda ao nosso redor, Cristo permanece o mesmo. E aí a gente deixou essa frase para os irmãos, né? Não precisamos apenas sobreviver à vida cristã até chegar à eternidade. Em Cristo. Somos chamados a viver hoje pela fé, sustentados pela graça, firmados na cruz e confiantes na vitória daquele que morreu, ressuscitou e vive para sempre. Amém? Essa é a nossa esperança. Que essa palavra possa ser confirmada no coração dos irmãos e nos fortalecer. E no meu também, para que a gente possa continuar a nossa caminhada. Amém? Deus abençoe vocês. E nós não poderíamos concluir sem cantar esta paz que sinto em minha alma. Se coloque de pé. Às vezes a gente não está tão bem, né? Como o irmão Célio falou. Às vezes tudo à nossa volta está bem confuso. Mas mesmo assim, a gente não consegue explicar em palavras. A paz de Jesus inunda o nosso coração. Vamos adorar o Senhor. Não me guie por vista, alegre estou. Ou se ora pela Juventude Batista Brasileira e pelos adolescentes. Essa semana nós teremos o nosso congresso no próximo final de semana, dia 22 e 23, no sábado e no domingo. Não deixem de participar, a programação está muito boa, tem bastante coisa boa para acontecer. E durante essa semana, ore pela juventude desta igreja, ore pela juventude desta cidade, ore pela juventude deste país, ore pela juventude do nosso mundo. Os nossos jovens são muito facilmente visados lá no mundo. E, às vezes, muito facilmente também atingidos pelas mazelas desse mundo. Às vezes, os jovens, por serem mais mente aberta, acabam aceitando a tudo, acolhendo a tudo, e, às vezes, falta um pouco de filtro para saber o que é
que vai aproximar do Senhor e o que é que vai afastar. Então, ore para que os nossos jovens façam boas escolhas, tenham bons amigos e principalmente amigos que os aproximem de Cristo. Orem também pela liderança, irmão Eduardo, irmã Gabriela Barquet, também as suas filhas, né, que junto com eles atuam aí nessa juventude maravilhosa. Ore pela vida do pastor Yamandro, pela vida da Eliette, né, nossa família pastoral. Ore por toda a igreja, porque em momentos, em vésperas de dias como esses, em que há muita chance de almas se renderem ao Senhor, o diabo ele procura investir muito contra a igreja. Então, todos nos santifiquemos. E como eu falei para os jovens ontem, nós não nos santificamos para sermos salvos. Nos santificamos porque já fomos salvos. A santificação vem por causa da salvação, não é ela quem vai nos levar à salvação. Amém? Mas é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo que nos salvou, essa merecida graça, esse favor que nos alcançou e que nos libertou. E quem desejar adquirir a camiseta do congresso, mesmo que não queira entrar no link, você pode procurar a irmã Gabriela, tá bom? Vai estar vendendo a camiseta hoje também, vai estar entregando na quarta-feira, até no dia do congresso. Temos algumas camisetas aí, então corre para adquirir a sua, para garantir que você vai ter o tamanho certo, tá bom? Quem ainda quiser fazer inscrição, ainda está tempo, o link está lá no grupo de avisos da igreja, para ficar mais recente. Está no grupo da PIB também, é só você procurar lá pelos links enviados, você vai localizar, tá certo? Mas não deixe de participar, não deixe de apoiar. É congresso de jovens, mas é para toda a igreja, porque todos nós somos jovens de alguma forma, né? Temos a eternidade pela frente aí, para viver louvando ao nosso Senhor. Então participe, convide jovens para poder participar também. Esteja em oração constante durante essa semana. Quem puder fazer jejum, faça. Quem puder orar de madrugada, ore também. Porque eu tenho certeza que grandes vão ser as maravilhas que Deus vai operar neste lugar através da sua palavra. Amém? E... olha lá o casal modelo. Fica de pé aí para o pessoal ver a camiseta de vocês. Olha lá, a camiseta ficou linda. Tá? Ficou muito bonita. Vocês podem estar adquirindo. Mesmo que, mas no dia eu não vou estar aqui, eu vou ter que viajar, alguma coisa. Adquira a sua camiseta, faça propaganda por aí afora. Ande a semana todinha com a camiseta, quem conseguir e não for participar aqui presencialmente, tá bom? Mas faz propaganda aí. Tem a imagenzinha que a gente já colocou lá no grupo da igreja. Divulgue nos status, mande nos grupos que você tiver aqui de Formosa, convidando toda a juventude. Amém? Hein, Bruno? Só lembrando, igreja, que vai estar presente no congresso, né, o pastor Mateus Santiago, sim, que além de pastor também é um excelente cantor, então nós teremos louvores maravilhosos nesse dia aqui também. Para quem participou, não sei se foi congresso de missões que ele teve aqui, não foi? Congresso de missões que ele já esteve com a gente. Isso. Ele louva de um jeito diferente, né? Todo mundo viu os equipamentos que ele usa aqui. É bem diferenciado. É bem massa, bem tranquilo, bem cara de jovem mesmo. E agora ele está mais perto da gente, né? Que ele está morando agora e pastoreando em Brasília. Antes era Goiânia, não era isso? Ele estava na PIB de Goiânia. Ele estava na PIB de Goiânia e agora está aqui em Brasília. Não é? Você já comprou sua camiseta do Congresso dos Jovens? Então tem que pedir papai e mamãe para comprar, tá? Chora lá para eles lá. Fala para comprar para o papai, para a mamãe, para todo mundo e para os amiguinhos, tá bom? Tá bom? Lá na saída, lá no balcão, pode procurar a Gabriela, os meninos lá que eles vão servir a vocês, amém? E lembrando que logo mais à noite, às 18h30, nós continuamos o nosso culto de celebração, amém? O culto não vai começar às 18h30, ele já começou no seu coração, na sua oração pessoal, na sua intimidade com Cristo. A gente só vai continuar em comunhão às 18h30 novamente, amém? Então, vamos nos colocar de pé. À noite, estaremos aqui novamente juntos, reunidos. E no final do culto à noite, vai ter cantina do Ministério Infantil. Tá certo? Eles vão arrecadar dinheiros aí também para as próximas atividades com as nossas crianças. Pastel e refrigerante a R$10. Então, já vem preparado para lanchar no final do culto também. Amém? Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado pela oportunidade que tivemos de estar aqui em Tua casa mais uma vez, reunidos em Teu nome, aprendendo da Tua palavra, buscando conhecimento no Senhor. Que esse conhecimento fortaleça a nossa fé, edifique a nossa fé, ó Pai, e que por essa fé possamos caminhar todos os dias e viver por ela, para que diante do Senhor, pela Tua graça e misericórdia, nos tornemos justos e a cada dia, Pai amado, cientes da nossa salvação, nos santifiquemos para a glória do Teu nome e para a glória do nome do Senhor Jesus, que é sobre o qual abençoamos a cada um que aqui está, todos que nos assistiram pela live. E abençoe, Deus querido, todos os que trabalharam para
que hoje essa EBD pudesse ocorrer, desde quem dirigiu a abertura, quem orou pelos professores de cada uma das classes, por toda a equipe de multimídia, Deus querido, que permite que essa mensagem seja levada a vários lugares, a várias casas, e que o Teu Evangelho possa se espalhar sobre a terra, Pai amado, curando os enfermos, salvando os cativos e libertando aqueles que estão em prisões, nas prisões sem muros desta vida, nos vícios malditos, em vidas, ó Pai amado, recheadas de trevas, que o Senhor seja a luz de cada uma dessas pessoas. Leva-nos para casa, nos dê um domingo de paz e segurança e alegria, e que à noite, ó Pai amado, nós possamos voltar aqui com um coração transbordante de graça, para louvar e engrandecer o Teu santo nome mais uma vez em comunhão com os nossos irmãos. Assim nós choramos e Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor continuará fazendo em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos, até logo mais à noite.